Fala, líder! Tudo bem com você? Olha só, chegou o Natal e eu não poderia deixar de passar aqui para compartilhar com você algumas lições importantes de liderança, inspirado em Jesus, claro, o mestre do nosso Natal. Preciso te adiantar que esse vídeo está extraordinário, tem algumas lições importantíssimas, então assiste até o final que eu tenho certeza que vai valer a pena. Mas antes, clica aqui embaixo, tem um joinha, clica no joinha, já curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, com os líderes que você conhece e eu tenho certeza que eles também vão ficar impactados com essa mensagem. Bora pro vídeo? Natal é esse momento especial, onde a gente relembra o nascimento, a vida de Jesus e tudo que Jesus representa para a história da humanidade. Independente da sua religião, independente da sua fé, há de se admitir que Jesus foi um líder exímio e alguém que de fato marcou a nossa história. Tanto é que o nosso calendário se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. E na nossa liderança, na gestão da sua empresa, da sua equipe, na gestão de pessoas, é muito importante olhar para Jesus e entender quais são as lições, os legados que Jesus deixou a respeito da liderança. Afinal, ele foi um líder que formou uma equipe, uma pequena equipe ali primeiro de 12 discípulos, e esses 12 discípulos formou uma multidão, e hoje a sua mensagem se espalha pelo mundo, deixando um legado que é incomensurável. Então, como aprender com Jesus e extrair dele essas lições de liderança que são tão importantes para fazer com que o seu negócio também cresça, para fazer com que a sua equipe tenha um alto desempenho e para fazer com que o legado da sua empresa se perpetue por um longo tempo, mesmo depois que você já não estiver mais na direção, na gestão da sua empresa. Bom, Jesus, como vocês já sabem, foi um excelente líder. Não seria nenhum exagero dizer que ele foi o maior líder da história. Aliás, várias outras pessoas já dizem isso, né? Mas tem algumas lições importantes de liderança que a gente aprende com Jesus. Aliás, várias lições muito importantes de liderança. E eu quero compartilhar algumas delas aqui com vocês. Um ponto muito importante que eu aprendo com Jesus é que está escrito lá em Lucas que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Olha só que importante isso. Há outras passagens da Bíblia em que dizem que Jesus estudava as Escrituras, onde deixa claro ali implícito que Jesus buscava informações, conhecimento, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo onisciente, sabendo de todas as coisas, ele se aprimorou, ele estudou, ele se esmerou em aprender mais, em se aprofundar nos estudos das Escrituras. E aí a pergunta que eu tenho para você, líder, é: o quanto você tem dedicado do seu tempo para estudar, para adquirir novos conhecimentos, para adquirir ferramentas e técnicas para aplicar no seu negócio? O quanto você tem investido em buscar sabedoria e conhecimento mais do que o ouro e a prata para aplicar na gestão da sua empresa? Porque não se engane, se Jesus, que era Jesus, o Filho de Deus, buscou conhecimento, buscou se aprimorar, buscou novas ferramentas, por que você, líder, gestor, acha que não precisa disso? Por que você acha que é perda de tempo ou que é bobeira adquirir novos conhecimentos? Acredite, o seu negócio não vai ter sucesso, ou pelo menos não vai ter um grande sucesso, se você não buscar novos conhecimentos, novos aprendizados, novas ferramentas para levar o seu negócio para um novo nível. Jesus buscou sabedoria e conhecimento. Isso fez com que ele se despontasse, fez com que ele, aos 12 anos de idade, já estivesse no templo ensinando. E esse também é um outro ponto muito importante. Jesus, como líder, ele sempre, desde cedo, começou a compartilhar os seus aprendizados. Já é cientificamente comprovado que você aprende muito mais e retém muito mais daquilo que você aprendeu quando você compartilha o conhecimento. Então eu te faço essa segunda pergunta. Você tem compartilhado aquilo que você aprende? Você tem ensinado outras pessoas? Tem preparado outros líderes? E aí entra aqui num terceiro ponto, uma terceira lição muito importante. Jesus ele selecionava os seus discípulos, aquelas pessoas que estavam mais próximas. Você vê isso muito claro quando tem um jovem que chega para Jesus e fala assim: mestre, eu quero te seguir. E Jesus fala assim para ele: cara, eu não tenho nem onde cair morto, por que você vai me seguir? E depois Jesus chama outra pessoa, ele está andando e ele passa por alguém e chama: ei, vem, larga tudo aí e me segue. Então Jesus selecionava as pessoas que iam andar próximos dele. Jesus selecionava as pessoas que iam sentar na sua mesa. Então eu te pergunto, líder, você tem selecionado as pessoas que andam com você? Você tem selecionado as pessoas da sua equipe? Você tem critérios claros para fazer a seleção de pessoas para a sua equipe? Para trazer as pessoas para perto de você? Você tem critérios claros para determinar quem vão ser as pessoas que vão sentar na sua mesa, que vão compartilhar do seu negócio com você? Esse é um ponto muito importante.
porque quando você não seleciona, você acaba sendo selecionado. Então, critérios claros, seleção rigorosa é fundamental para o crescimento do seu negócio. Sabe uma outra grande lição que eu aprendo com Jesus? Jesus sempre liderava pelo exemplo. É isso mesmo. Quando ele chega lá com os discípulos, ele está sentado na mesa, ele pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, dando a lição para os discípulos de que eles deviam servir as outras pessoas. Jesus também, quando os discípulos perguntam se ele deveria pagar imposto, ele diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, dando ali exemplo de cidadania, de civismo e de como os discípulos deveriam agir estando aqui no mundo. Também Jesus diz para os discípulos orarem, mas ele é o primeiro a subir no monte e a se ajoelhar para falar com Deus, mesmo estando em contato direto com Deus, porque ele era o próprio Deus. Então, pelo exemplo, Jesus mostrava para os seus discípulos o que deveria e o que não deveria ser feito. E aí eu te faço mais uma vez a pergunta, porque coach faz perguntas, né? Então, você líder, tem dado exemplo? Você tem sido o exemplo que os seus liderados precisam? Você tem mostrado para eles como é que fazem? E isso também Jesus mostra na forma como ele treinava os seus discípulos. Sabe por quê? Ele seleciona, ele vai e ensina os discípulos, ele começa a dar lições, ensinar os discípulos como é que deveriam ser as coisas. E depois chega um momento em que Jesus envia os seus discípulos para o campo. E Jesus envia os seus discípulos para a missão e manda eles irem de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. E depois esses discípulos voltam para receber mais lições de Jesus. E aí Jesus mostra como é que os discípulos deveriam agir e dá ainda para eles autonomia, para que eles façam, para que eles exercitem aquilo que eles aprenderam. Você também, como líder, tem dado autonomia para que seus liderados exercitem aquilo que eles aprenderam? Ou você está sempre dando respostas prontas e nunca dá espaço para as pessoas fazerem aquilo que elas aprenderam? Reflita um pouco sobre isso. E por último, para a gente fechar esse vídeo e não ficar tão longo, eu quero lembrar você que Jesus encorajava os seus liderados. É isso mesmo. Quando esses discípulos voltaram dessa missão, desse treinamento, eles voltaram maravilhados, porque eles tinham feito coisas grandiosas e eles falavam: Jesus, nós expulsamos demônios, os enfermos eram curados, nós vimos paralíticos andando, cegos enxergando, mudos falando. Jesus, nós vimos coisas maravilhosas acontecerem. E aí Jesus fala para eles assim: olha, fiquem tranquilos, porque o que vocês viram não é nada. Se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês, vocês vão fazer coisas muito maiores até do que aquelas que eu fiz. Obras muito maiores do que aquelas que eu fiz. Jesus encoraja os seus discípulos, em vez de disputar a liderança e a força com eles. Eu vejo muitos líderes disputando força com seus liderados. Será que você é um desses que disputa força, que compete com seus liderados, que tenta manter os seus liderados sempre menores do que você? Porque acredite, se você quer que a sua empresa cresça, que o seu negócio cresça e prospere, você precisa potencializar as pessoas para que elas façam mais do que você é capaz de fazer sozinho. Você está pronto e preparado para fazer isso? Me conta aqui quais foram as principais lições que você aprendeu nesse vídeo. O que você vai levar daqui para a sua liderança em 2023? E deixa aqui nos comentários se tem alguma outra lição de liderança que você aprendeu com Jesus e eu não falei nesse vídeo.